Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou Miguel Mendes, sou sócio do Grupo RM, sou um dos sócios fundadores do grupo. E estou hoje aqui para um bate-papo com meu amigo Renato. Renato, que é um contador especialista nessa área tributária. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Boa tarde, doutor Miguel. Prazer enorme estar aqui com você. E olha, conte comigo para destrinchar esse tema que a gente vai trazer aqui, que é super importante. Muita gente vem procurando aqui o escritório para falar sobre esse tema, que daqui a pouco a gente vai falar antes de dar o spoiler. Mas é muito interessante porque vem no nosso escritório a segurança, a transparência, para tratar de um tema bem delicado, complexo, e acaba acontecendo muitos anúncios, né, de polêmica, de sensacionalistas na rede social, e fica uma certa dúvida de onde recorrer, e vem recorrer no nosso escritório. E a ideia é realmente a gente tratar isso com mais tranquilidade e segurança aqui nesse podcast. Então, pessoal, com a abertura do nosso ramo, do mesmo ramo lá em Orlando, nos Estados Unidos, acabamos de formar a nossa parceria lá com nossas sócias brasileiras, mas que trabalham nos Estados Unidos já há alguns anos, têm uma larga experiência. Então foram surgindo algumas dúvidas de alguns clientes, alguns questionamentos, e eu trouxe o Renato para responder algumas questões atinentes a esse tema, tá? Para as futuras empresas que nos procuram, aquelas que já nos procuram, então para tirar essas dúvidas. Pode ser, Renato? Tá ótimo. Então, nós estamos vendo muitos empresários que estão investindo no exterior, levando para uma moeda mais forte, como o dólar, e até diversificando seus investimentos. Como funciona, Renato, a tributação de renda no exterior para pessoas físicas no Brasil? Excelente. Bom, primeiro ponto de partida precisa considerar é se essa pessoa realmente é residente fiscal no Brasil ou não. Então eu tomo como premissa que inicialmente essa pessoa ela é residente no Brasil e recebe o rendimento no exterior. A princípio, ela deveria fazer o que a gente chama de carnê-leão, que atualmente é dentro do ECAC, é o carnê-leão web. Então mensalmente ela precisa, por conta própria, quando recebe o rendimento do exterior, preencher no carnê-leão mensalmente os valores recebidos e calcular esse IR incidente sobre esses rendimentos. Claro, quando for receber, pode ser N países, né? Tem países que ela vai receber em dólar, em euro, em libra, qualquer outra moeda. O que ela precisa fazer inicialmente? Ela precisa converter essa moeda que ela está recebendo em dólar primeiro e depois converter de dólar para real. Então, claro, se estiver nos Estados Unidos, por exemplo, que muitos clientes nossos estão nos Estados Unidos, tem rendimentos lá, já é mais fácil, já converte do dólar para real. Agora você recebe em euro, por exemplo, então você converte primeiro em dólar e depois você converte de dólar para real. Essa é a regra da legislação brasileira. Logo, convertido isso em real, você menciona no carnê-leão lá esses rendimentos e você, claro, dependendo da sua operação, pode deduzir algumas despesas. O que é um ponto importante? Que é sobre a tributação. Por quê? Porque a tributação, nesse caso aqui, ela varia de 0 até 27,5%. Então ela pode chegar a um valor, uma alíquota bem alta. Isso aí que a gente entra na parte de planejamento, ver se faz sentido essa operação continuar dessa forma ou não. O que pode deduzir ali para diminuir essa tributação, que às vezes pode ficar um pouco pesada e a pessoa tem uma outra saída um pouco melhor, muitas das vezes. Então ela faz essa tributação e recolhe esse IR mensalmente. Ou seja, se eu receber esse rendimento em janeiro, por exemplo, eu vou recolher sempre no último dia útil do mês seguinte, nesse caso, fevereiro. E gera um DAF dentro do ECAC, e DAF é a guia do imposto, né? E paga esse imposto de renda. Perfeito, Renato. Então, meu amigo, tem pessoas que estão morando nos Estados Unidos e permanecem com operações no Brasil. Como a empresa, contas bancárias, etc., que rendimento ela deve declarar aqui no Brasil e no exterior? Perfeito. Se a pessoa ela é residente no Brasil, residente fiscal no Brasil, sim, e ela não fez a declaração de sede definitiva, ela é considerada como uma residente fiscal para a Receita Federal aqui no Brasil. Logo, todos os rendimentos que ela tenha, seja no Brasil ou no exterior, precisa declarar no imposto de renda daqui. Então imagina uma pessoa que está nos Estados Unidos e ela recebe rendimento lá fora, tem também alguns rendimentos aqui, tem alguns investimentos e tudo mais. Então para o Brasil ela precisa fazer o imposto de renda, declarando esses rendimentos daqui e também o lá de fora. E se tiver que ter a tributação, como foi o caso da pergunta anterior, vai tributar aqui também. Como o Brasil e os Estados Unidos têm um tratado que a gente chama de reciprocidade para evitar bitributação,
o imposto que é devido lá fora, que você pagou lá fora, também pode ser abatido aqui. Desde que não ultrapasse o valor do imposto aqui, né? Para não ocorrer essa bitributação. Mas é importante considerar isso. Eu estou como residente fiscal no Brasil, não fiz a saída definitiva, então para a Receita Federal você continua aqui. Então tem que responder e declarar tudo aqui. Isso não elimina também que você precisa declarar lá fora. Então, para os Estados Unidos, por exemplo, você também é residente fiscal nos Estados Unidos. Então, o rendimento que você tem lá, você vai declarar, e também o de fora, você vai ter que também mencionar para a Receita Federal de lá. E isso, como residente fiscal, tanto aqui como lá, isso não vai gerar uma bitributação? Esse tratado realmente ele protege? Isso, na maioria das vezes os rendimentos, sim. Por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos já tem esse tratado de reciprocidade, de modo que você consegue, por exemplo, pensando aqui no Brasil, né? Então eu tenho um carnê-leão lá, eu recebi esse rendimento do exterior, recebi, por exemplo, 10 mil reais do exterior. Mensalmente eu tenho um negocinho lá fora que me gera uma renda de 10 mil reais. Esses 10 mil reais eu vou declarar no carnê-leão, vai dar lá os 27,5% e vai dar o imposto a pagar. O imposto eu pago lá fora, eu posso incluir em pagamentos de imposto de renda do exterior no carnê-leão e ele já calcula automaticamente o valor líquido para eu pagar aqui, para não ocorrer essa bitributação. Quer dizer que há uma dedução disso. Exatamente. Agora imagina que o imposto daqui deu R$ 2.500, para fechar aqui a conta. Sim. Se você pagou lá 3 mil, então você não consegue restituir a diferença aqui. Você vai abater do limite do imposto devido aqui. Perfeito. Agora, se porventura você tributou lá 2 mil, então você apurou aqui 2.500. Coloca os 2 mil, você vai recolher só o complemento. Só complementação. Perfeito, Renato. Então, meu amigo, é possível compensar o imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil? Como funciona a compensação desse tributo? Eu acho que tu acabou de responder, né? Isso. Exatamente isso. A primeira coisa é o seguinte: o país que eu estou recebendo rendimento tem tratado de para evitar a bitributação com o Brasil? Então, o Brasil tem tratado com vários países. Então, na própria site da Receita Federal tem lá a relação desses países. Vale a pena procurar, por exemplo, nosso escritório, que a gente consegue te ajudar nesse sentido, para ver, primeiro, se o país que você está transicionando, além do Brasil, tem tratado de evitar a bitributação. Se tiver, na maioria dos casos, você consegue, então, abater esse imposto. No caso aqui, seria no carnê-leão. Né? Na declaração de imposto de renda também dá para fazer isso, na declaração anual, que agora está acostumando a declarar em março, abril e maio, né, do ano seguinte, você consegue abater esse imposto pago lá fora, se tiver tratado. Perfeito. Se uma pessoa física no Brasil, mora no Brasil, mas recebeu um valor no exterior considerável e não declarar, quais são as consequências disso, Renato, perante a Receita Federal? Perfeito. Isso é muito comum, né? Porque a pessoa pensa o seguinte, vamos lá, eu tenho rendimento no Brasil e eu tenho rendimento no exterior, de novo, Estados Unidos. Então ela pensa, não, o que eu tenho de rendimento aqui, eu declaro aqui, e o que eu tenho de rendimento lá fora, eu declaro lá fora e não se mistura. Isso não tem previsão legal, você tem que declarar, se for residente no Brasil, todos os seus rendimentos, não importa onde eles estejam, né? Exatamente, qual a origem. Agora, se ela não fizer isso, a Receita Federal, como tem esse tratado combina entre as próprias Receitas Federais, que há uma comunicação entre elas. Então a Receita Federal pode descobrir que você tem esse rendimento lá fora e está declarando aqui. Se ela descobrir isso, primeira coisa, vai te colocar na malha fina da Receita Federal. Sim. E aí trava o teu CPF aqui no Brasil para qualquer coisa. Às vezes a pessoa, aconteceu isso com um cliente meu, que foi pego na malha fina, foi comprar, só descobriu quando foi comprar um enxoval do filho dele. Descobriu que estava grave e tal, aí vou comprar um enxoval pro meu filho. Quando chegou lá, CPF bloqueado. Quando foi ver, imposto de renda malha fina da Receita Federal. Então te trava, né, as suas operações aqui no Brasil. E para regularizar isso, você vai ter que confessar para a Receita Federal o que aconteceu e ela vai te autuar. Essa atuação vai ser esses 0,27,5 sobre aquele rendimento, sobre imposto de renda, mais as penalidades. E as penalidades, ela pode chegar até 20% de multa pelo atraso do imposto que você não pagou, mais Selic acumulada que está alta, mais uma multa isolada pela omissão de receita que pode chegar até 150%. Então, ou seja, olha o tamanho do risco que é isso, de você achar que, não, isso não vai dar em nada, deixa isso quieto. A Receita Federal é importante considerar e comentar. Ela aqui no Brasil ela é referência para o mundo inteiro, de tecnologia, de fiscalização. Então é importante você procurar um escritório, nosso escritório aqui também tem uma especialização nesse sentido,
para de fato você preservar isso daí, para você assegurar que, olha, que eu estou declarando é certo. Se está muito caro, vamos ver que a gente consegue melhorar isso daí, mas é importante que declare esses rendimentos. E meu amigo Renato, e aquelas pessoas que realmente compram lá um Bitcoin, aquele empresário que normalmente quer diversificar a sua carteira lá de investimento, e ele investe lá uns bitcoinzinhos lá que supervalorizou durante um período, ele deixou no exterior. O dia que ele quer repatriar esse dinheiro para o Brasil, o que é necessário, quais os cuidados que ele tem que tomar e qual a tributação disso? Perfeito. Como é que vai funcionar tanto o Bitcoin como o seu exemplo, até mesmo investimento na bolsa no exterior, né? Então, basicamente, o residente fiscal no Brasil, ele precisa calcular isso dentro do que a gente chama de GCAP. O GCAP é uma declaração da Receita Federal de ganho de capital. Então, vai calcular o ganho que você teve com essa operação. Então, se eu operei Bitcoin, ações no exterior, comprei ações, por exemplo, da Apple, do Google, lá fora, então você tem que apurar, quando você for vender, quando você for transacionar isso daí, você tem que apurar se teve ganho ou prejuízo. Se teve ganho, é uma tabela progressiva, né, que começa com 15% e pode chegar até 22,5%. Então, o ganho até 5 milhões, ele é 15%. Então, você tem que fazer isso dentro do GCAP, esse programinha, e calcular se tiver esse ganho no último dia útil do mês seguinte daquele ganho que você teve. Qual um ponto interessante, que às vezes é um pulo do gato de forma legal? Se você vender esse Bitcoin ou então esse investimento no exterior até R$35 mil no mês, o ganho dele é isento no imposto de renda. Então é considerado como bens de pequeno valor. Então a legislação brasileira ela tem uma previsão que até 35 mil, considerado como bem de pequeno valor, se teve ganho com aquela venda, você é isento. Logo, se eu tive um ganho numa venda de Bitcoin, que, sei lá, eu vendi por R$20 mil, e eu tive ganho, esse ganho vai ser isento aqui no Brasil sobre imposto de renda. Vai calcular esse GCAP normalmente, vai botar para a declaração anual e pronto, você declarou para a Receita Federal que teve aquele rendimento. Perfeito, meu amigo. Mais uma perguntinha, pode ser, Claro, Renato? claro. Tá? Para a pessoa que saiu do Brasil de forma temporária ou permanente, que declarações ela precisa fazer para ficar regular com a Receita Federal no Brasil? Perfeito. Então, o que é um ponto importante, né? Tem que ver caso a caso, mas vou te citar um caso, por exemplo, que é previsto na legislação, que a pessoa ficou mais de 12 meses consecutivos fora do país. Então, ela precisa fazer o que a gente chama de comunicação de saída do país. Então, é uma comunicação, uma declaração simples na Receita Federal, e que você vai avisar para a Receita Federal que, olha, eu estou saindo. Logo com essa comunicação, você consegue também, você declara, né, faz a declaração da declaração de saída definitiva. Nessa saída definitiva, você vai falar para a Receita Federal que você está saindo e você se tornou um não residente fiscal. Logo, isso é interessante, por quê? Porque todo rendimento que você tem aqui no Brasil, por exemplo, vai ser considerado como não residente. E você não precisa declarar mais para o Brasil isso. Você declara só onde você agora é residente fiscal, porque você fez essa saída. Por outro lado, essa tributação pode mudar em cada caso. Por quê? Porque a pessoa que está te pagando aqui no Brasil, imagina, uma empresa vai pagar como se fosse um gringo e ela vai considerar essa tributação como um não residente, que varia de 15%, dependendo, pode ser 25% de imposto de renda. Você, por exemplo, recebe o INSS aqui no Brasil. Você é aposentado e recebe o INSS. Você faz a saída definitiva. Quando você avisa isso, para que você saiu do Brasil, por exemplo, a Previdência vai te pagar como não residente e tributa um IR de 25%. Então veja que precisa entender cada caso para saber qual a situação daquela pessoa e se realmente ela saindo definitivamente, o que isso muda na vida dela. Um ponto positivo eu não preciso declarar mais nada para a Receita Federal enquanto eu estiver como não residente lá fora. Quem está aqui que declara que te pagou, que te transferiu, né? Você não tem nenhuma obrigação de informar, declarar imposto de renda a mais. Por outro lado, a tributação pode ficar um pouco pesada dependendo da operação que você for fazer. Então vale a pena esse estudo para ver se vale a pena fazer essa saída definitiva ou não. Como é que você... O que você pensa? Você pensa em voltar? Você pensa em ficar lá? Por quanto tempo é isso? Para fazer esse planejamento. Isso não importa a quantidade de rendimento que ele tem no Brasil. Oferiu renda do INSS, ou renda de dividendo de uma empresa que ele participe, ou de um imóvel que ofere renda também, com locações, essas coisas, tudo se aplica a mesma regra. Exatamente. Então, a empresa ou a pessoa que está te pagando, ela vai pensar o seguinte, olha, agora eu estou pagando para um não residente.
E eu tenho que Perfeito. ler a legislação do não residente para daquela operação qual é a tributação que incide. Não é mais aquela do 0,27%, não é mais como um residente no Brasil normal, né? Então vai prevalecer a legislação do país em que ele esteja residente, é isso? O que vai prevalecer é a legislação do Brasil falando, quando você remete para fora, qual é a tributação para o não residente. Perfeito. Tá bom? Então, é necessário pagar imposto de renda sobre rendimentos passivos recebidos de fora, como dividendos, juros ou royalties? Sim, é necessário declarar isso. E aí qual é um ponto importante também, doutor Miguel? Que, por exemplo, no Brasil, quando a empresa distribui dividendos para um sócio, ele, por enquanto, é isento do imposto de renda. Sim. Sendo que se você recebe esses dividendos do exterior, por exemplo, você tem que tributar aqui no Brasil. Ele não é isento, porque a legislação ela é outra. Sim. Então, eu tenho que fazer, de novo, aquele carnê-leão web, informando que eu recebi um rendimento do exterior, que nesse caso é dividendos, e eu vou tributar ele de 0 a 27,5%. Né? Então, de novo, precisa fazer esse planejamento, porque não é sempre equiparar igualzinho. Aqui no Brasil, dividendos é isento, então se vem do exterior, também vai ser isento, não precisa fazer nada. Não, a legislação ela muda, é diferente. Então, recebeu do exterior, você precisa declarar no seu imposto de renda aqui também. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Renato, bem real, eu acho que é muito recorrente hoje. Por exemplo, é muito comum hoje a molecada aí, 16, 17 anos, menor de idade ainda, que hoje que trabalha com informática, que ofere rendimentos no exterior, trabalha vendendo e-commerce, trabalha no Google, trabalha em várias outras plataformas aí de negócios e que ofere renda. Esse menor, normalmente, ele não declara imposto de renda. Normalmente, como é que isso funciona, esse recebimento desses valores bem altos até? Como é que é tributado isso? É no pai dele? É com ele? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Hoje no Brasil, você nasce com CPF. Antigamente tinha um período, né? Até 14 anos, você não precisa ter, até 12. Foi diminuindo e hoje a pessoa nasce e já sai com CPF. Sim. Lá, já se torna contribuinte do imposto de renda. Perfeito. Então ela oferiu renda, ela tem que tributar esse imposto de renda. Mesmo que ela seja dependente do pai, por exemplo. Mas ela vai ter que gerar esse DARF no CPF dele. Aí como é que vai funcionar? Vão separar em duas partes, né? Se a pessoa é dependente ou não do imposto de renda. Então, primeira coisa. Ele teve um rendimento, como você comentou, em plataformas digitais, lá fora, esse dinheiro. Tem muito youtuber Sim. que ganha dinheiro com isso e o youtuber paga do exterior para cá. E você tem que fazer o que eu já estou chamando várias vezes aqui do carnê-leão web. O carnê-leão, ele é quando uma pessoa física recebe de uma outra pessoa física ou do exterior. Logo, se eu sou uma pessoa física recebendo do exterior, eu tenho que fazer inicialmente sempre o carnê-leão, declarar lá. Então, o rendimento que veio da plataforma do YouTube, do que eu ganhei, do jogo de apostas esportivas online, eu tenho que informar isso dentro do carnê-leão e recolher esse imposto de renda que vai de uma tabela progressiva de 0 até 27,5%. Hoje a tabela ela está ali de 2.059, uns quebradinhos. Até esse valor ele é isento. Você não paga IR naquele mês, então esse cálculo é por mês. Você tem que informar no carnê-leão lá o quanto que você recebeu e ele fecha aquele mês e fala, nesse mês você recebeu tanto. Se for até 2.259 os quebradinhos, por enquanto, até a gravação aqui desse nosso podcast, desse vídeo, ele é isento, não vai ter imposto a pagar. Mas ele precisa informar lá bonitinho, né? E configurar e demonstrar que realmente teve essa isenção. Acima disso, vai a tabela seguindo até 27,5%. Então, ele fez esse recolhimento, bacana. Quando chegou no ano seguinte, ele precisa fazer a declaração anual do imposto de renda. E aí vai optar se ele vai fazer a declaração isolada sozinho ou com o responsável dele. E aí o responsável, por exemplo, é um pai, uma mãe, vai colocar ele como dependente e vai juntar as rendas. Aí tem que ver se faz sentido somar as rendas, exatamente. Né? Porque o nome da declaração de imposto de renda se chama Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. O que é isso? É juntar todas as rendas que você tem, seu e do seu grupo familiar, seus dependentes, alimentandos, né? Juntar ali e calcular aquilo numa tabela anual. Então imagina que o pai, né, com o rendimento que ele tem na empresa dele, tributou a 27,5%. Vai juntar o do filho, se for baixinho, pode ser que ele tributa 27,5%. Às vezes pode ser o contrário. O pai é um empresário, e aqui no Brasil, convenhamos, a gente, na maioria das vezes, tem um prolabore de salário mínimo, não tem IR, ele distribui tudo como dividendos.
que é isento do imposto de renda. Perfeito. Então você pega um empresário no imposto de renda, ele não costuma pagar IR Sim. naquela declaração. Então, imagina que ele ganhou durante o ano de Prolabore, em termos de 13 a 14 mil reais. Ficou na faixa de isenção, não pagou nada. Quando juntou a fonte do filho dele, que pode ser o youtuber, que ganhou uma grana, quando juntar, vai dar IR a pagar. Perfeito. Então ele precisa fazer esse cálculo para ver se vale a pena permanecer o filho dele como dependente ou não. Aí você pode me perguntar, Renato, tá bom, eu vi que se juntar não vale mais a pena, vou deixar separado. Porque o estar obrigado a entregar de imposto de renda não está atrelado à idade. E sim o rendimento, Exatamente. E sim o rendimento dele. Perfeito. Excelente, excelente colocação, sabe, Renato? Que muita gente acha porque o garoto lá é menor de idade, ele não precisa declarar imposto de renda. Às vezes o moleque lá tá oferindo lá milhões, né? Exato. Aí YouTube, aí, qualquer coisa aí, a gente vê nas redes sociais dizendo que o cara ganha 10, 20 milhões. Então, e se não declarar nada disso, quais as consequências, Renato? As consequências é que ele vai ter uma penalidade, aí se no final descobrindo, vai colocar ele em malha fina, bloquear a CPF, e vai ter pelo menos uma multa que pode chegar até 20%, mais Selic acumulado, e se for considerada uma omissão, até 150% de multa isolada. E ele pode responder processo judicial também, se porventura considerar que ele sonegou o imposto, que é crime no Brasil, inclusive, né? Sim. Então precisa cuidar bem disso. Agora, qual o ponto interessante? Se o rendimento dele tá alto, tá nos 27,5, já vale a pena cogitar abrir uma empresa, uma pessoa jurídica. E vale a pena pensar em estruturar um negócio de fato para essa pessoa, seja ele menor de idade ou não. Vale muito a pena, né? Exatamente, porque aí a gente já consegue tributar bem mais baixo que os 27,5%. Aí precisa de um planejamento tributário, ver se como é que vai entrar, né? Se entra o pai ou quem entra aqui, se vai proteger patrimônio dele. E aí também a gente poderia falar depois sobre holding, que está muito em voga no Brasil. Se vale a pena colocar isso, uma diversificação na moeda lá fora, para ter um investimento no exterior, ter um negócio no exterior, por exemplo, para precisar trazer esse dinheiro para cá e tributar de repente numa empresa lá fora. Então isso tudo vale a pena, percebendo que esse menor ou essa pessoa está começando a oferir um rendimento que é do exterior e que você está achando que é brincadeira, que não precisa nada, mas realmente vale a pena fazer esse estudo. Tá legal, é muito melhor, né, Renato? Ficar legal é muito melhor, né? Com né? certeza, né? Cabeça tranquila, né? Exatamente. Tu precisa ficar preocupado que... Crescer com responsabilidade, né? Isso que conta, né? O que eu vejo é principalmente o senso de responsabilidade. Muitas das vezes, a maioria começou com uma brincadeira. Sim. É a brincadeira de gravar um vídeo que de repente viralizou. E começou a ganhar um dinheirinho que ele daqui a pouco tá... é só R$50, R$100, daqui a pouco 2 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Quando tu vai ver, cara, virou um negócio isso daqui. Com certeza, começa a escalar, né? Exatamente. E aí o que você tem que fazer? Peraí. Procura o contador... Aí tá aqui o nosso escritório. Procura o Grupo RM, né? Exatamente, você vai procurar o Grupo RM que tem especialização sobre isso, que é, vamos botar aqui a bola no chão, vamos entender como é que foi essa evolução aí. Quem é o grupo familiar? O que você pretende pro futuro? Tem mais coisa? Tem negócio? Os pais têm negócio ou não? Então a gente vai pensar o quê? Numa estrutura melhor para aquela pessoa, para proteger esse negócio, proteger o patrimônio também da família, proteger outros negócios que estão ali, porque imagina, às vezes tem gente que está ganhando muito dinheiro com jogos. Sim. E tem gente que tem um negócio totalmente diferente. Imagina, na família o cara tem uma empresa que tem uma rotatividade muito grande, tem processos trabalhistas. E ele tá com aquele dinheiro construindo patrimônio, construindo imóveis. Então veja que esses negócios, dependendo ali, pode a qualquer momento quebrar tanto aquele negócio, quanto também ir até uma penhora, por exemplo, dos bens que ele tem, que está investindo. Então isso tudo você tem que colocar na ponta do lápis, procurar, como a gente aqui, uma empresa especializada nesses temas, para fazer um planejamento para você, tributário, sucessório, societário, jurídico, para você, de fato, ter uma segurança de uma coisa que vai ser daqui para frente, uma coisa longa, que a gente sempre deseja isso, né, Miguel? Não é uma coisa que vai começar agora e amanhã vai terminar. A gente pensa em longevidade. E realmente proteger o patrimônio, né? Proteger o patrimônio de verdade. É isso que é bacana, né? Exato, porque hoje existe um grande feitiço da holding nas redes sociais. Então a pessoa tem... Renato, eu nem queria falar nisso, cara, porque tem muitos colegas aí que estão fazendo, né? Mas se tu quiser dissertar sobre o tema, por favor. Exatamente. Eu gostaria de comentar o seguinte. Existe, claro, um grande feitiço, uma moda de falar sobre hold no Brasil. Não que seja ruim, pelo contrário. Em vários casos, realmente é melhor do que não ter a holding.
mas precisa de um planejamento bem feito, seguro, para que seja de fato protegido o teu patrimônio. Porque hoje abrir uma empresa é rápido no Brasil. Você consegue abrir em alguns dias e você coloca um KNAI, por exemplo, de holding. Isso não quer dizer que a tua empresa está protegida. Se abriu um CNPJ com um KNAI de holding, botou imóvel lá, pagou ITBI, agora está tudo certo. Não vai acontecer mais nada comigo. Não é sobre isso. Você tem que ter algumas variáveis, tem que entender o que você pensa para o teu futuro, qual a sua estrutura familiar, se tem outros negócios. Se vale a pena, de repente, abrir uma offshore, uma empresa lá fora, para proteger um pouco melhor, afastar um pouco mais. Então isso tudo precisa ser um estudo sério, né? Simplesmente chegar a abrir uma empresa, porque, de novo, respeitando nossos amigos, colegas, né? Não é só abrir um CNPJ, botar aqui na ID-Hold e botar imóvel lá dentro que está protegido. Claro que não. No Brasil, infelizmente ou não, existe uma insegurança jurídica muito grande. Então você precisa realmente planejar não só o atual, mas principalmente o futuro. E ter um acompanhamento periódico para ver se mudou alguma coisa. Tá vindo aí, já veio a reforma tributária. Sim. A reforma tributária, o que mudou? O que vai impactar a partir do ano que vem, por exemplo? Então isso tudo tem que estar bem ajustado com o escritório especializado. Já está fazendo isso há muito tempo. Quer dizer que o cliente tem que procurar escritórios especializados e sérios, né, Renato? Exatamente. Nessa questão, né? Porque realmente é um divisor de água muito grande, né? Exatamente. Meu amigo Renato, muito obrigado aí pelas respostas muito precisas e agradeço a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado e até mais. Até mais.